Olá, gente. Começa agora mais uma Ana Kaline Entrevista aqui pela AltV, também pela nossa TV Guarulhos. A minha convidada de hoje tem muita história para contar. Ela vem lá de Ribeirão Preto, mas foi aqui em São Paulo que ela conseguiu se estabilizar numa carreira tão difícil que é o jornalismo. Ela é jornalista, radialista, fez propaganda e marketing e também faz consultoria de design de interiores. Eu estou recebendo hoje a jornalista Roberta Peporini, que passou pela Record, pela SBT, pela Band, pela Cultura e pela nossa TV Cultura. Roberta, obrigada. Fiz comerciais só na TV Globo. E que mídia que essa TV Globo é brincadeira. Que impressionante, né? Vamos voltar lá para Ribeirão? Antes de Ribeirão, eu quero te agradecer muito pelo convite. Estou muito saudade. Você é minha amiga, eu gosto muito de você, minha amiga de coração. Estou muito feliz de estar aqui. Parabéns pelo programa, que tá uma graça. E as nossas filhas estão lindas, né? E as nossas Como ações você é bairrista um pouquinho? Que é uma moça. Gente, eu vi essa menina pequena, uma moça, e a minha mais velha tá do meu tamanho. Agora eu só uso salto desse tamanho, né? Deixa pra parecer irmã, boba. Só que não, minha irmã. Às vezes as pessoas confundem, alguns amiguinhos. Onde é que tá sua mãe? Ela olha pra mim. Que mãe. Bom. Bom, né? Ótimo. A gente disfarça, é bom. Então vamos viajar alguns quilômetros hoje em Ribeirão Preto, né? Que é administrada por uma mulher, né? A Darcy Ver, prefeita de Ribeirão. A Darcy na minha época, a Darcy ainda era jornalista quando eu tava lá, porque ela é jornalista, né? Ela tinha programa de rádio na época. Rádio. É uma pessoa muito batalhadora, só que infelizmente não tá fazendo direito. Também não fico muito por dentro, porque eu conheci a Darcy numa outra situação, a Darcy como jornalista. Adoro a Darcy como ela tem uma experiência como guerreira, de mulher, de profissional. Exatamente. E fico triste. E fico triste, mesma coisa. Tirou da minha boca. Fico triste porque a gente só vê crítica, né? Só ouve crítica. E às vezes tem a coisa também da oposição, né? A oposição, eu trabalhei muito em política e às vezes as pessoas fazem oposição por oposição, sabe? Sem conteúdo. Então as pessoas acabam acreditando. O povo é desinformado politicamente, sim. Então não sabe se é verdade ou não. Por que aconteceu aquilo? As pessoas não buscam esse tipo de informação, mas hoje eu tenho que falar de você. Vamos para Ribeirão Preto? Vamos lá, vamos para Ribeirão. Você nasceu em Ribeirão? Olha, eu vou contar um segredo. Todos os lugares é mais fácil eu falar que eu nasci em Ribeirão Preto, você vai lá da Wikipédia, a Roberta nasceu em Ribeirão Preto, do que eu falar que eu nasci em Tambaú. Só eu e Joelmir Betting, né? E o padre... Tem um padre também famoso que fazia milagres, enfim. Porque a história foi o seguinte, os meus pais demoraram 10 anos para conseguir engravidar da criatura aqui, né? Você é filha única? Não, eu tenho um irmão que veio depois de mim. Tá. Eu nasci no final da década de 70, então imagina, década de 70, você não consegue engravidar. Meus pais moravam em Serrana, que é perto, 10, 15 quilômetros de Ribeirão. E no fim do mundo vamos fazer exame, por que não engravida, tem problema, não tem problema. Vieram para São Paulo para tentar, porque naquela época casava-se para se ter filhos. Claro. Minha mãe se casou, e rápido, né? Sim, minha mãe se casou com 18 anos, meu pai com 20 e nada de filho. Eu fui mãe mais jovem do que minha mãe foi, né? E, bom, fizeram exames, não tinha nada psicológico. Do mesmo jeito que eu morro de medo de engravidar por causa do trabalho e tal, e eu ovulo 2 vezes por mês, isso é verdade, constatado. Eu engravidei. Então você não pode nem cheirar a cueca do Fábio. As minhas 2 filhas, minha sogra fala isso. De desespero, trabalhando, preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro, não posso ter filho agora, eu engravidava assim. Hoje, pode, que você está menstruando, a gente aprende na escola, mas eu engravido, né? O contrário da minha mãe, ela queria tanto engravidar que ela tinha um bloqueio. Quando ela desencanou, eles entraram na fila de adoção, e aí ela engravidou. E esse trabalho psicológico, quem fez com ela foi o Dr. José, me fugiu o sobrenome dele, que ele já faleceu, e ele era de Tambaú. José Vittar. Então ela foi pra lá. Ela foi até Tambaú, ela achou esse médico, e ele, assim, ele não fez nada. Pra ela, ele era um milagreiro, milagroso, enfim. Ele não fez nada. Ele apenas desvirtuou o pensamento dela, ela tinha formado. Foi meio psicólogo. Exatamente. Ela voltou a dar aula, que ela dava aula, e parou quando meu pai trabalhou por 2 anos só e parou de trabalhar, voltou a dar aula, esqueceu, engravidou da Roberta. E aí, em homenagem ao médico, meu pai quis que eu nascesse em Tambaú. Aí você pergunta, né? Aí você depois Tambaú é legal?
Você não conhece? Sei. Não sei. Você só nasceu Eu fui lá. uma vez quando a gente era criança, eu me lembro que a gente foi de trem, que a gente queria andar de trem. Eu nem sei se existe essa ferrovia ainda, a gente foi. Eu acho lá. que não. Em São Paulo todas acabaram, né? A de Ribeirão Preto, a gente foi até Tambaú e voltou, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, e eu devia ter uns 7, 8 anos. E qual que é a diferença sua pro seu irmão? 1 ano e 8 meses. No meu aniversário de 1 Então, ano. sua mãe Minha mãe tava já vou grávida. aproveitar. Você acredita? Porque ela mudou o pensamento, enfim, deu certo. E vocês moravam em Ribeirão. O que teu pai fazia Sim. em Ribeirão Preto? O meu pai sempre teve loja, agência de carro, né? Até hoje? Até hoje ele é meio doentinho e eu perdi minha mãe, Sim. enfim. Então o meu irmão cuida mais das coisas e com o dinheiro que ele ganhou ele foi comprando imóvel, que ele alugou. Então hoje ele tem uma renda de imóveis, né? Que ainda bem que ele tem isso, porque ele tem Parkinson, ele está começando a desenvolver Alzheimer, ele não teria mais condição de tocar. Mas meu pai sempre foi muito trabalhador, muito... E a perda da sua mãe deve ter dado uma baqueada, Também, né? Porque ele eles já eram tava... muito unidos. só eram os dois, né? É. Porque meu irmão casado, eu aqui em São Paulo. Mas o meu pai veio do nada, Ana, do nada. Ele conta que o chão da casa dele era terra, né? Uma história muito parecida com a do meu sogro também, né? Por isso que eu me identifico muito com o meu Que é lá de marido. Muzambinho. Pois a gente O fala. sogro também a gente vai contar quem é o sogro dela, eu já dei a dica. Então, assim, inclusive o meu sogro gosta muito do meu pai gosta muito do meu sogro, justamente porque eles se identificam. E meu pai, muito batalhador, muito guerreiro, conseguiu fazer a vida, começou vendendo docinho na cestinha e depois com financiamento de carro, e depois montou loja de carro, outra loja de carro, Então agência você de teve carro. uma infância tranquila. Graças a Deus, pode... eu falo que eu tive uma vida muito boa. Meus pais me proporcionaram Você sempre... estudou em Ribeirão? Estudei em Ribeirão, num colégio bacana, fiz as 3 faculdades, sempre viajei para fora do Brasil com a minha família, falo inglês por causa deles, falo espanhol por causa deles, então eu devo muito a eles, entendeu? Até o meu pai ficou muito chateado quando eu disse, eu vou para São Paulo porque eu vou ser jornalista em São Paulo. Mas como é que começou o jornalismo? Como Eu é que você trabalhava com optou? ele. Eu trabalhava com meu pai porque eu comecei em publicidade e propaganda, né? Eu comecei a fazer o curso de publicidade. Você fez o movimento inverso. Inverso. Eu entrei no Mackenzie em São Paulo, eu tinha 17 para 18 anos, e meu pai relutou ao extremo de eu vir estudar em São Paulo porque ele me queria, como meu irmão, perto, né? Centralizar tudo. Claro. E eu fiz 6 meses de Mackenzie e assim, todas as dificuldades que eu passei morando sozinha e meu pai contra, minha mãe não, minha mãe sempre foi assim, minha melhor amiga, meu ídolo, sabe? Você tá feliz, Mãe é sempre vai. mais compreensiva, Você tá feliz, né? vai, é legal pra você, vai, você acha que vai ser bom, vai, eu tô do seu lado, te apoio. Eu não aguentei e voltei para Ribeirão. Então eu transferi para a UNAEP, a faculdade lá, e estava concluindo a publicidade e propaganda. E eu, desde sempre, fui representante de sala na escola. Sempre foi exibida. Eu fazia os teatrinhos, sempre. Eu já eu sei. era a Aqui é a falante. Mabi. Minha mãe sempre dizia, você acha que ela dá trabalho? É você, igualzinho. Então eu era aquela que dançava em casa, que brincava, não cantava como a minha filha, mas eu era a saidinha, né? Então. E aí, quando eu voltei para Ribeirão, eu fiz estágio em algumas agências de publicidade, trabalhei e comecei a trabalhar com o meu pai, fazendo marketing para ele na empresa, né? Porque meu pai, até hoje, ele tem aquela cabeça da década de 70, sabe? Aquela coisa que, não precisa de computador, escreve na máquina. Hoje não, hoje ele já entende, mas eu tive que dar uma reformada ali nas coisas para o mundo tá andando, né? Então eu fazia marketing para ele. E os meus professores da publicidade um dia se reuniram comigo, olha que interessante, eu devo muito a eles, muito. E disseram, por que você não faz jornalismo? Você não precisa fazer aqui. Não é que a gente quer que você pague a faculdade de novo aqui. Faça em qualquer lugar. Mas faça porque você fala muito bem, você se expressa muito bem. Interessante. Você é simpática, você vai dar certo na televisão. Sabe que eu fiz direito. E Tá foi um vendo? professor de direito. Olha aí. Dr. Silvio de Salvo Venosa, foi meu professor de Direito Civil. E a gente fazia júri simulado. E ele falou para mim, que você não vai fazer jornalismo? Você escreve tão bem, Tá você vendo? A tem gente tanta tem que desenvoltura. prestar atenção nessas dicas. E aí eu terminei o direito e fui fazer pessoas jornalismo. que entendem. Que coisa maluca, Mesma coisa. né? Comecei a fazer... E nunca pensei em ser jornalista. Nunca pensei em aparecer na televisão. Eu fazia louco, publicidade para fazer o por trás das câmeras. Eu achava demais você produzir clipe, você produzir filme. Adoro assistir a filmes antigos, olhando luz, olhando... Eu até queria fazer um curso de iluminação. Que agora eu tô meio fora do ar, então eu preciso voltar pro ar. Vai voltar lá, não Tomara. se preocupe.
E aí, iluminação, que iluminação é tudo, sabe? E desde pequena eu sempre gostei de observar tudo isso. Nunca me imaginei na frente da câmera. Bom, óbvio que o meu pai relutou em fazer outra faculdade. Eu ainda fiz o último semestre da publicidade com... Eliminei muito, né? Em 6 anos e meio eu acabei Você fazendo acabou tudo. acumulando. É, porque comunicação você corta 2 anos, Você praticamente. corta, você vai eliminando matérias. Uhum. E aí ele disse, eu recebi um salário por trabalhar com ele falou, não vou te pagar mais, porque você não vai fazer outra faculdade. Aí eu fui, tá vendo? A persistência, eu falo isso para as minhas filhas, a persistência é a chave de tudo. Fui na minha coordenadora, Vanete. Vanete, sabe o que é? E ela já era minha coordenadora na publicidade. Eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade. Eu botava o carro no mesmo estacionamento que ela, né? Então não tinha minha uma certa amizade, claro. Sim, minha amiga, mas eu tinha noção que a minha família tinha condições de pagar a faculdade. E ela disse, Roberta, como, né, eu te conheço já quase. Meu pai tem, eu não tenho condições de pagar, mas eu quero ser jornalista. Ela me deu 75% de uma bolsa para eu trabalhar num jornal da faculdade. Aí eu trabalhava com meu pai, trabalhava no jornal da faculdade e estudava à noite. E dali 2 meses, a Record de Ribeirão Preto, que era a Rede Família, agora é só Record. Era a Rede Família, era dividido, mas acabou virando só Record enquanto eu estava lá ainda, né? Isso foi em que ano, mais ou menos? 99. Precisava de um aluno, de um estudante, para fazer o programa Fala Que Eu Te Escuto. Nossa! Porque nenhum A gente profissional... tem algumas coisinhas como eu fiz 25ª tá vendo? Mas eu não sou evangélica, não. Também. Olha que interessante. Mas nós somos profissionais, Olha que você vai interessante. recusar? Mas olha que interessante. Nenhum profissional da moçadinha já formada queria fazer o Fala Que Eu Te Escuto. Porque você falava do diabo, O meu era pior, eles faziam uma oração com a água no meio do programa. Então para conseguir convidados, porque era de debate, as pessoas não vou. Eu era repórter do bispo. Então o bispo só... O que eles queriam? E o programa tinha muita audiência. Não sei se ainda tem na Record. Tem, acho que eu tenho. E tem audiência. Tem. Era a 25ª hora, substituiu o Fala Que Eu Te Escuto. É trazer fiel. 25ª hora, né? Claro. É trazer fiel. Então eles vão falar dos temas da igreja. Então a moçadinha formada não queria fazer. Vou queimar meu filme. Não é nada disso. Aí depois eu fui trabalhar num programinha que a UNAEP fazia com o Hospital das Clínicas. Eu ganhava R$250 por mês. Pra fazer o programa. Pra fazer o programa. A gente falava de doenças dentro do Hospital das Clínicas e ficava passando nas TVs dos ambulatórios. Ai, que legal. Era muito legal. Então, uma TV interna. Uma TV interna do HC de Ribeirão Preto. A minha primeira matéria foi dengue. Foi pra falar sobre dengue naquela época. Já era um horror. Você vê como a gente não tem cultura de prevenção nenhuma. Infelizmente, Ribeirão Preto continua sendo a cidade top quando se fala de dengue. Terrível. Ninguém cuida de piscina, ninguém tá nem com nada. E população, assim, conheço vários amigos. Isso nunca vai acontecer com a gente, né? Vários amigos, assim, próximos que... Uma pessoa agora, no final do ano, que morreu de dengue. Teve a dengue hemorrágica, que é a mais Pior. grave. Existe um caso de uma dengue hemorrágica modificada que consegue ser pior que a hemorrágica. Se você adquire, você morre. Meu Deus do céu. 2 casos em Ribeirão, de entrar de manhã com febre e sair morto. Bom, depois a gente fala da dengue. Tá, aí você foi para essa televisãozinha no HC. No HC, o meu coordenador da TV, o Edu, que é meu amigo até hoje, estão precisando de alguém para fazer Fala Que Eu Te Escuto? Minha opinião, ele me disse, você vai estar dentro da Record. Claro. Vai. Perfeito. Vai, porque eu acho que do pessoal aqui, que faz a aula de telejornalismo, enfim, da faculdade, você aqui segura melhor. Fui. Olha, o programa teve que momentaneamente sair do ar, porque o bispo não era jornalista, e eu, lembra que a caça às bruxas? Sim, você estava estudando precisávamos ser jornalistas. Hoje em dia qualquer um faz qualquer coisa. Hoje, qualquer um que faz até um ó com copo, quem não faz um ó com copo é jornalista. Senta, fala, nada, mas pode falar. Enfim, a gente precisava. É um assunto que eu nem gosto, me deixa tão triste. Eu também, porque a gente muito investiu tanto eu nessa falo que carreira. eu sempre trabalhei na televisão, mas eu não assisto televisão. Eu não consigo assistir televisão. Eu sou muito sincera, eu não sei nem se eu deveria falar, mas eu não consigo.
Porque, que chato. Eu vejo só filmes. Eu também. Né? Não, eu vejo, claro, alguns jornais que são... Os telejornais, mas hoje com a internet você acorda, no Twitter, você segue o pessoal. Você tem todas as notícias. Todas as notícias, entendeu? Então isso é muito triste. Bom, eu fiz o programa virar jornalístico, que eu dizia Bispo Guaraci, acho que ele está no Rio de Janeiro, Guaraci. Meu amigo também, ficou meu amigo. Bispo, o que acontece? A gente tem que fazer algo para chamar outras pessoas, não só o pessoal da igreja. Claro. Então a gente falava de prostituição, eu ia meia-noite numa rua lá em Ribeirão que só tinha prostituta, abre o sinal do link, eles me deram autorização para abrir o sinal do link, entrava com a prostituta e gravava a prostituta, ia na cadeia e eu queria gravar o assassino e não podia ser um... Porque esses programas pegam exatamente esses temas mais, vamos dizer assim, polêmicos. Né? E aí, que a igreja não aceita, então, que a igreja quer reverter a situação, né? Quer colocar de uma outra forma. A gente começou a ganhar audiência, mais, porque ficou interessante. Aí até cortaram, a gente não tinha diploma, nem eu, nem o bispo, depois voltou. Você ficou quanto tempo no... Fiz o Fala Que Eu Discuto, só Fala Que Eu Discuto uns 4 meses, porque o Rubens Volpe, que era o diretor da Record lá, disse, você não quer cobrir férias? Em São Paulo? Não, lá dos repórteres nos finais de semana, durante a semana você faz o Fala Que Eu Discuto, porque eu quero te trazer para o jornalismo, mas eu não tenho vaga. Tudo bem, eu trabalhei por 4 meses, de segunda a segunda. E eu não ganhava para fazer jornalismo, eu simplesmente cobria férias porque eu queria cobrir férias. Até que um certo dia, faltou o cidadão que apresentava o esportivo, que era o Bola na Rede, o Datena fez esse jornal. É verdade. Lá atrás. Ele faltou, não tinha quem fizesse o programa. Tinha um rapaz... O interior é bom por causa disso. Eu comecei na capital, que é mais difícil você ter esse tipo de oportunidade, mas no interior é muito comum acontecer isso. Eu tenho muitos amigos e muitas amigas que hoje estão em São Paulo, são excelentes jornalistas, que tiveram essas chances assim no interior. Um veio de Sorocaba. Você tem o Kleber Machado. Sim. O Kleber foi de Sorocaba. Sim. Começou aqui na Gazeta. Ivan Moré, eu veio acho na Gazeta, foi para Sorocaba, para Globo, e aí é o que é hoje. Então. A Narri Mancible, ela é lá de Uberlândia. Veio para São Paulo cobrir não sei o quê, porque conseguiu ser âncora lá em algum momento, Sim. porque faltou alguém. Então você vê esses exemplos, você tem que agarrar mesmo. Agarrar. Fiz o jornal sem saber o que era teleprompter, que é o... Né, todo apresentador aquela tá lendo. letrinha que tá a gente lendo. vê na frente. A gente tem que fingir que não tá lendo, né, mas todo apresentador tá lendo. Não sabia o que era aquilo. E naquele dia, editaram errado, o jornal não estava pronto. Eu sei que eu estava olhando, rodou a vinheta, que eu tinha um monitor bem aqui embaixo, rodou a vinheta, apareceu minha cara. Eu falei, boa tarde. Não tinha nada pra falar. Eu falei, boa tarde. Rodaram a vinheta de novo. Na televisão, 1 minuto, 30 segundos é muita coisa. É uma eternidade. Rodou a vinheta, apareceu qualquer coisa, a menina falou pra mim, a produtora, lê. Eu li, entrou a última matéria, tudo errado, matéria de comportamento. Você tem que abrir um jornal com factual, Claro. treino do time, mesmo sendo o Botafogo e o comercial, enfim. Eu fiz a semana que o apresentador não podia fazer. O bispo João Batista, que mandava na Record em São Paulo. Pai da Ana Marta. Ana Marta foi repórter querida. Comigo no 25ª hora. Exatamente. E ela trabalhou em Ribeirão. Exatamente. Querida ela, conheci. Queridíssima. A Record tem, bom, deve ter ainda, monitor de todas as afiliadas. Sim. E filiais também. Tudo. Então eles viam, ele ligou e disse, põe a menina que substituiu para fazer o jornal. Porque o rapaz que fazia trabalhava numa rádio, ele dava muito problema, ele faltava, super competente, mas ele não conseguia conciliar, porque o Botafogo viajava e ele tinha que viajar para poder fazer para a rádio. Entendi. E a menina ficou. No fim, eu pegava em São Paulo, com o Fala Brasil, as matérias esportivas e abastecia com notícia de São Paulo e alguma coisa do Brasil, quando era Campeonato Brasileiro principalmente. Detalhe, eu não entendia nada de futebol. Quem me olha, acha e vem conversar comigo sobre esporte. O que você acha do... Eu não gosto de futebol. É mesmo, eu gosto de futebol trabalhando. Eu acho super divertido você fazer esporte. Porque você não fala de nada ruim, é tudo legal. Não sei se sai o alambrado e machuca, enfim. Você briga de torcida. O resto é muito legal, né? Então, se... Mais ou menos, porque eu também fiz Gazeta. Sim. A gente tem uma historinha meio parecida. E eu ia cobrir treino no centro de treinamento. Ia para Palmeiras e São Paulo. Do lado ali, um do lado do outro. Menina, quando eu ia entrevistar os jogadores, eu ficava tão triste, porque era a gente, vamos! não. Né?
e umas coisas assim. Chegou um dia, eu fiquei acho que fazendo 1 ano de futebol, eu falei, não dá, eu vou desaprender. Exatamente, é Aí verdade. você começa a buscar Foi outras... o que eu fiz. Porque era tudo igual, Foi o que eu né? fiz. Todos os dias as A perguntas mesma eram coisa. qual vai ser a escalação, por que fulano volta. Ó, e a gente é da época que entrava no vestiário e tava todo mundo pelado tomando banho. A Regiane Ritter era da minha... Eu sou mais antiga que você. Mas eu peguei... Eu tenho um pouquinho, mais de 10 anos a mais que você. Eu peguei ainda entrar em vestiário e todo mundo pelado. Aí depois proibiram. Proibiram. Logo depois, eu peguei um ano. Porque nós só. fomos poucas mulheres no começo. Então, A gente tinha a Cláudia Ramos, que trabalhava comigo. A Abigail Costa fazia algumas coisas na TV Cultura. Eu da Gazeta, eu e a Cláudia. A Regiane de rádio, que era da Rádio Gazeta. Você, que deve ter sido um pouco depois. Já tinha mas mais na gente. minha época nós éramos só 4. Então na não minha tinha esse época, problema. quando eu vim para São Paulo, fiz o jornal e foi assim que eu também vim para São Paulo. Precisavam de alguém para São Paulo para formar o time, isso no começo de 2001, para a Copa de 2002, quando a Record estava comprando os direitos, que aí a Band parou de transmitir, foi todo mundo para a Record. Isso. E montando um mega time, quando veio Luciano do Vale, quando veio Milton Neves, quando todos esses vieram, no final de 2001. Então eles estavam começando a montar o time, o bispo João Batista disse: traz a Roberta. A moça de Ribeirão Preto. Olha que interessante. Eu vim para cobrir férias do Márcio Campos. Beijo, Márcio. Amo o Márcio Campos. O Márcio Campos queria fazer as pessoas mais educadas que amo eu de paixão. conheço. E olha que história interessante. E eu falo pra ele que ele devia ser padre. Né? ele é super fervoroso, é uma graça. Ele queria fazer esporte, então ele foi pro esporte e ele se casou. Não foi nem férias, foi casamento. E ele se casou. E aí eu vim pro lugar dele que se casou e ele voltou do casamento, das férias, enfim. Então você deve ter trabalhado na época do James, Rúbio? Não. Ou Dona Maria Paz Barreto? Também não. Record eles faziam? Reportagem? Jornalista, foi diretor de jornalismo. Não. Na minha época era o Mineiro, Luiz Gonzaga Mineiro. Tá, que depois voltou, né? Que depois foi, não, o Mineiro foi meu diretor na Record e no SBT, no SBT de novo. O Mineiro é ioiô, enfim, né? O Mineiro é um querido, que apostou no meu trabalho. Eu não conheço o Mineiro. Não conhece o Mineiro? Eu ainda estava vendo meu WhatsApp esses dias, estava lá Mineiro, e tava a foto dele. Eu falei, o telefone é dele, eu tenho vontade de saber onde ele tá. Sabe? Em São Paulo acho que ele não tá, mas eu tenho vontade de falar com ele, porque o Mineiro apostou no meu trabalho por 2 vezes, Ana. Isso assim, quando eu vim cobrir as férias, então eles tinham que testar a Roberta, porque a Roberta era apresentadora, eu era editora-chefe do Jornal em Ribeirão com 21 anos, eu batia escanteio e fazia gol, né? No interior é bom por causa disso. É bom porque você aprende improviso. Já aconteceu, assim, vamos entrar no ar, puf, cai o gerador. Não tem teleprompter, não tem nada. Como eu editava e fechava o jornal, você sabia o conteúdo. Eu fiz no cronômetro, no relógio. Eu falava, eu sei a deixa, eu improviso as cabeças. E deu pau na impressora, não tinha como rodar nada. E eu fiz a meia hora que eu tinha que fazer, então você aprende, né? E quando você não é mau-humor, é na dor. Não. Quando o Mineiro me chamou na sala dele, com 20 dias cobrindo ali o casamento, as férias do Márcio Campos, era um teste. E minha vaga continuou aberta em Ribeirão. Você vai, se não der, você volta. Claro. O Rubens Volpe, que era meu diretor lá, um querido. Olha lá. Não. Aí eu 2003. 2003, ó. Eu apresentava o Fala Brasil, olha lá. O Gamberini e a Fernanda Fernandes. Que bonitinha. Olha lá. Eu já tinha a Júlia lá, olha lá, a correntinha. Que brigavam que não podia usar essa correntinha, eu queria usar a correntinha. Eu fiz com o Gamberini e com a Mônica Waldvogel, Fala Brasil. Nossa! E aí, eu não sei porque a Fernanda estava nessa situação, que ela chegou a apresentar depois com o Alexandre Giaqueto, mas eu fazia com o Gamberini e com a Mônica Waldvogel. E eu fechava o bloco de esportes e apresentei. Eu amo o Gamberini. Eu dava, gente... É outra moça. Eu já na TV Gazeta, que bom, porque os nossos colegas estão envelhecendo, estão perdendo... E ele é muito competente, assim, Gamberini, lugares no mercado. Eu sinto falta do Sérgio Rondino. Sim. Eu sinto falta do Paulo Marcum. Paulo Marcum, trabalhei na cultura com ele. Muito inteligente. Fazendo Roda Viva, mas depois também sinto falta do Carlinhos Oliveira, que hoje está na Band News, mas é um super apresentador, trabalhou comigo na Record. Tá vendo? Eu tive a oportunidade de apresentar o jornal com o Carlinhos Oliveira. Tem muita gente boa que deveria estar no ar. Né? E muita gente ruim, vamos falar, que está no ar. Quando o Mineiro me chamou para dizer, Roberta, você tem onde morar? Porque você vai ficar. Eu vou te efetivar. Eu comecei a chorar. Na SBT, fazendo reportagem, aí no Fala Brasil de novo.
Então, já falei que eu fechava e apresentava o As Globo suas Esporte. filhas só têm mãe, né? Aí o Fábio vai me Ah lá, matar. a Júlia é minha cara, né? Ah lá. Ó, E depois eu Record fui dos pro Record dos Esportes. Esportes, mas fui pro Record dos Ai, Esportes que assim. bárbaro. Eu fiz 1 ano de reportagem no Fala Brasil, no Cidade Alerta, no Jornal da Record, todos os Você telejornais. ficou dentro do jornalismo da Eu Record? era a única, eu era do esporte, estava formando o departamento de esporte, mas eu era a única repórter esportiva. Muitas vezes eu ia para os treinos da vida que você contou e não entrava em lugar nenhum. Porque a Record não teve na década de 90, depois perdeu a característica do esporte e eles estavam retomando, né? Estavam com o caixa gordinho para fazer a Copa do Mundo, então Aí começaram a retomar o departamento. começaram a retomar. Eu fazia as matérias para todos os jornais e na primeira semana a Mônica Valdivogo, que era editora executiva do Fala Brasil, muito inteligente. Aí não teve animal, isso aí já lá no SBT. Tá vendo? Apresentei o TV mesmo, Animal. você fez TV Fiz, Animal. fui pro artístico. Era o Gugu e a Angélica na década de 90 e eu e o Beto Marden em 2000. Ana Flávia, é impressionante a desenvoltura dessa mulher. Ela faz qualquer coisa em televisão. Eu falo que eu só não fiz novela, porque aí não dá, né? Ah, não. Acho que eu não sirvo pra beijar na Não. boca, assim, por aí não dá, não. Seu marido não ia gostar nem um pouco. Mas o Não resto, só seu marido, ela- como seu sogro também. Acho que ia ser pior o sogro do Pois teu marido. você sabe, ele fica... 2010. 2010. Esse menino sumiu, né? Ele também saiu do SBT, um querido, Beto, um querido. Eu não sei se ele tá no ar, mas um menino bastante talentoso, bastante talentoso. Tem muita gente boa fora do ar. Muita gente boa fora do ar. Enfim, Mas a Record foi a casa que você mais ficou, né? foi a casa que eu mais fiquei, o menino acreditou no meu trabalho. A Mônica me chamou e disse assim, eu fui fazer um treino, eu falei, porque a torcida tricolor... Poxa, eu sou Interior, do pô. interior. Ela me chamou e disse, É olha... porta carne. Se Vamos lá. você... De onde você é? Eu falei, de Ribeirão Preto. Se você continuar com o interior tricolor, você vai sair do jornal. Foram 7 anos de fono, Ana. 7 Pra anos de perder o R? fono pra eu agravar total a minha voz, porque minha voz era muito aguda. Eu sempre falei, ainda falo muito rápido. Aí o SBT São Paulo, apresentei esse jornal. E o último dia foi muito interessante, que eu cheguei mineira, era meu diretor, ele falou, Pecorino, o jornal vai acabar, hoje você vai fazer o último jornal. Eu falei, meu pai, o último a apagar a luz sou eu, né? Mas pelo menos, né? Você tá vendo? Teve essa experiência. No esporte eu virei uma moça séria, que foi uma oportunidade que depois eu fui pra TV Cultura, depois da Record, depois de fazer várias coisas da Record, e Copa do Mundo, e aí virei apresentadora do Record nos esportes, era do time ADA, do esporte da Record. Até hoje as pessoas me param na rua e falam, você trabalha na Record, né? Olha, você faz o esporte, né? Marcou, né? Marcou. Eu tenho muita gratidão. São 7 anos, né, 7 Roberta? anos. É que nem Assembleia, foram 16 anos de TV Assembleia. Não tem como, você vai trabalha, trazer todo mundo. Aqui o povo às vezes como, você trabalha na TV Senado? Eu falo, não, eu trabalhava Não. na TV Então, da Assembleia Legislativa. exatamente. Então você acaba pegando Virando uma a marca, cara da não coisa, tem. não é? Não Aí, tem. ficou 1 ano na cultura, mas foi Fui repórter? pra- Ou foi não, fazer o quê na a cultura fazia algumas transmissões. A Débora Menezes, que era minha ídola. Ó, aí foi E quando eu sumiu fiz as também. loterias Caixa na Band. Esse aí foi o Eu último, sorteava né, a Mega trabalho? Sena. Esse foi o último. Porque eu Fiz brigava até com o- você, né? Eu até brincava. Todo Você não vai mundo- sortear meus Sorteia meus números? números, por favor, sorteie. Olha, o que eu ouvia na rua, sorteie os meus números, eu gostava de fazer isso, sabe por quê? gostoso. Porque eu tinha plateia. Não, e tem outra coisa, é sonho, né? Realização de sonho. Exatamente. Questiono muitas vezes esses sorteios da Caixa Econômica Federal, acho que deve ter alguma coisa, mas ao mesmo tempo você sorteia sonhos. É muito legal. É, Você até pra trabalha- quem ganha aqui na Exato, quadra. claro. Tem A gente gente que fazia não ganha tudo. nem um Eu salário fazia de mínimo, segunda a ganha uma quadra sábado. de R$1.000 e poucos, R$2.000. É maravilhoso, é maravilhoso. E eu bom, a gente é jornalista, né, Ana? Eu sempre fui muito certa, correta em relação aos sorteios da Caixa, porque o pessoal da Caixa hoje são todos, assim, com quem eu tinha que lidar. Eu cheguei a conhecer o presidente das loterias, eu fiz os 50 anos de loteria no livro de 50 anos da Caixa Econômica, eu estou no livro. Legal. Muito legal, eu tenho um exemplar, me deram, eles fizeram em português, em espanhol e em inglês, eu tenho a versão em inglês, porque eles mandaram para fora do Brasil e eu tô lá, minhas filhas têm o maior orgulho, tem uma foto linda, uma outra eu no Caminhão da Sorte fazendo isso. Ai, que legal. Bem legal, então eles apostaram muito no meu trabalho, eles queriam uma pessoa que tivesse uma credibilidade. Se um dia no passado aconteceu alguma coisa e se realmente existia esse programa para provar que tudo era feito muito certo, isso eu também não sei, também não vou entrar, mas É o que eu porque dizia... a gente vê tanta coisa assim, né? Muita Tanto coisa assim. boato. Não, eu também A acho. gente teve aquela CPI dos anões, Sim, aí o cara tinha e a ganho Caixa 40 e entrou, poucas exatamente. vezes na loteria. Tem gente que já ganhou várias vezes. Aí você pensa E o aí? seguinte, pô, Você questiona. Então, o que eu dizia? Eu era contratada da Band. sim.
Mas no meu contrato, a Caixa era bem restrita, assim, para você fazer tudo. Eu não podia fazer propaganda de TV, eu não podia fazer, às vezes, numa determinada situação, eu pintava um esmalte. Exclusividade. Eu chegava e tinha que tirar o esmalte, porque esse esmalte não vai ser legal pro sorteio de hoje. Então, eram umas coisas assim, entre linhas de contrato, que eu até perdi um job muito bom, porque eu não li uma entrelinha que eu não podia fazer de jeito nenhum aquele tipo de produto. E você ficou fazendo a loteria há quanto tempo? Quase 3 anos. Nossa, é muito tempo. Quando aí mudou de emissora. Foi pra Rede TV e eu acabei não indo porque eu fui investir em outras coisas, trabalhar com uma empresa que eu montei com meu marido. E quem nasceu pra fazer televisão e gosta de televisão e o bichinho picou, não tem jeito. Tem jeito. A gente vai pro intervalo rapidinho. No próximo bloco a gente vai falar um pouco do marido. Como é que foi esse encontro, né, dentro de uma televisão? Quem é o sogro? A Record te deu sorte até nisso, né? Record As me deu filhas lindas. sorte. E os planos, né? Quais são os planos da Roberta? A Roberta tem um blog, vai falar um pouquinho também sobre esse trabalho, mas a gente vai falar sobre alguns projetos para 2016. Não sai daí. Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na UTV. E quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da internet. Olá, eu sou Nice Amorim, cabeleireira dos famosos e trabalho no Lohan Hair Celebridades. Você que está assistindo Ana Karina Entrevista tem um presentão aqui no nosso salão. Marque o seu horário, agenda e vem aqui que a gente está esperando por você. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Alô amigos, eu sou Zancopé Simões. Eu estou todos os dias de segunda a sexta-feira na UTV, meio-dia, Gente que Fala, UTV, a TV da internet. Voltamos com a Ana Karina Entrevista, hoje recebendo a jornalista Roberta Peporini. A gente está falando um pouco de Record, porque foi a casa que ela ficou por mais tempo, foi a melhor escola e maior escola da Roberta. É claro que depois ela teve outras experiências em algumas emissoras de televisão, mas eu quero falar da Record ainda na parte pessoal. A Record, além Record de me trouxe várias coisas. sido essa escola, você conheceu o Fábio lá. Conheci meu marido, ele era meu repórter. Olha, Ele era seu repórter. meu repórter, eu era chefe dele. E você namorava outra pessoa. Eu namorava outra Ele pessoa, namorava outra ele pessoa. namorava outra pessoa. Eu tava num relacionamento que eu nem sabia mais se era namoro ou aquilo, porque não se encontrava, era muito difícil. Porque ele era de lá. Não, ele até era de São Paulo, mas tinha uma profissão meio complicada também, não dava. E ele também num relacionamento ruim, e a gente conversava muito, né? Porque quando ele veio no final de 2001 com o time todo que chegou para a Copa do Mundo de 2002, a gente se tornou amigo. Porque eu também era repórter. Eu virei apresentadora do Record dos Esportes, que foi um produto que foi lançado junto com o Debate Bola e com o Terceiro Tempo, que aí já era uma marca patenteada do Milton, né? E o Record dos Esportes virou o jornal, que era editado pelo Michel Lohans, querido, saudoso, que também foi uma Ai, morte. gente, eu chorei tanto Eu ano também. passado. Foi a morte dele ano passado. E eu Que adorava eu senti quando ele olhava com muito. o óculos e fazia Sim. assim. Ai. E as pessoas... E eu conheci o Michel já idoso. Assim, Eu já também. mais- Ele trabalhava no Jornal da Record com o Boris Casoy fazendo esporte, que depois o Tunico foi pra lá, todos da Globo, o Boris exigia só o pessoal top, né? E o Michel me treinou, porque é o que eu falo, você veio pra São Paulo, zerou tudo que eu fiz em Ribeirão, né? O estúdio que eu fiz por lá. Claro.
como ele treinou a Glenda, como ele treinou a Débora Menezes, e o nosso jornal, o cenário virtual, era muito parecido com o Globo Esporte. Então era a Glenda na Globo e eu na Record, mais ou menos no mesmo horário. Foi aí que, assim, até hoje as pessoas perguntam se nós somos irmãs, porque eu pareço muito com ela. Mais ou menos. Nem Também, o estilo, então, é bem diferente. Eu falo que o que a gente tem em comum é o nosso obstetra, que é o mesmo. É mesmo? Dr. Mauro Grisman, é. Jura? Mas é o mesmo. E eu a vi uma vez, é super simpática, super Uma agradável. graça. Mas se você procurar na internet, tem até assim, separadas na maternidade. Eu acredito que pelo jeito. Porque eu tinha que fazer como ela. Porque o Michel me treinou para ser global. O Record dos Esportes era um telejornal muito global. Né? Ele fazia o que ele fazia. Foi aí onde começou a grande concorrência entre Globo e Record. Exatamente. Eu lembro disso, porque Entendeu? saiu muito 2001, na mídia, 2002, né? Muito. Por isso que Record as pessoas... monta time para acabar com a Rede Exatamente. Globo. E montou um time sensacional. Eles trouxeram todos da Band. Sim. Né? O Fábio o Fábio não fazia televisão, ele fazia a Jovem Pan. Tava na rádio. Na rádio. O Fábio é um bom e grande repórter. O Fábio tem um texto muito bom. Impecável. E o Fábio, eu falo que ele é a enciclopédia Barça. Porque dá nervoso. Você conversa... E a memória que o ele tem. ministro do Afeganistão. O fulano de tal que assumiu... Não é possível, cara. Como é que você tem tempo de ficar lendo? Ele lê tudo? muito, né? Ele é muito, assim, é muito culto. Então eu até acho que se ele continuasse no jornalismo geral, não ele teria se dado melhor, não, porque ele também gosta de futebol e hoje ele faz uma coisa completamente diferente do jornalismo, que ele gosta O que ele muito tá mais. fazendo agora, Roberto? Ele toma conta das coisas do pai dele em Minas, lá da fazenda. Lá em Muzambinho. Em Muzambinho. E ele, Acho ele tem máximo. uma porcentagem da sociedade dessa empresa, que também é terceiro tempo, empreendimentos lá em Minas. Então eles têm loteamentos. Foi aí que eu também montei uma empresa com ele de loteamento. Só que o deles vende, o meu filho tá começando agora. Não, sua área tem que voltar pro jornalismo mesmo. E ele toma conta de tudo lá. Tudo. O pai dele nem sabe o que passa. Ele só comunica. Pai, vendi, comprei gado, café. Que bom. E mais o loteamento e a fazenda. E ele adora. O que é ruim pra mim é que ele fica 3, 4 dias por semana lá em Minas, né? E eu tenho que ficar sozinha aqui com as crianças e resolvendo tudo. E mais a nossa empresa. Mas não tem problema, a gente vai Aí vocês tocando. começaram a namorar, Lá. ou não? Aí foi quando a gente ia, às vezes, comer alguma coisa, tomar alguma coisa. Ia, Vai espirro. eu também tô com a rinite tapada. Tomar alguma coisa, comer alguma coisa, ao cinema, amigos, né? Relacionamentos ruins com as outras pessoas que estávamos, já terminando. E um dia, aí a gente já tinha terminado os relacionamentos, a gente ficou saindo uns 2 meses, a gente foi ao cinema, quando ele foi me deixar em casa, ele me deu um beijo. E ele chegou na Record no outro dia dizendo que estava namorando comigo. Não. E ele dizia que sim, eu dizia que não. Porque eu fazia o Record dos Esportes naquela época. Então, tudo era motivo de sair na mídia. Era muito engraçado. Eu não podia olhar para o lado que saía na mídia. É interessante assim, você viver essa situação. Você né? fica exposta demais, Muito né? exposta. Numa E eu televisão falava que tá que não. ganhando. Aí eu Tava falei, ganhando a gente destaque na ficou, época. né? Poxa, a gente ficou ontem. Mas a gente não tá namorando? Eu falei, a gente tá. Então a gente tá. E a gente começou a namorar assim, meio que... será mesmo? Em 4 meses, ele levou todas não, porque eu morava num loft em Perdizes, não dava pra levar todas Até as coisas. você morava onde eu moro. Então, ela até falou, eu falei, morei lá. Eu morava na Emberê, lá em cima. Ah, eu sei qual Lá lote em que você cima. morava, eu sei onde é. Aí ele levou o que dava pra levar pra minha casa. E me deu uma aliança e disse, você quer casar comigo? Então foi muito bonitinho, porque assim, não é que ele foi morar... Agora, e o teu levou... sogro, como é que ficou nessa? No Então, primeiro momento. No primeiro momento, assim, ele me conheceu como apresentadora do jornal. O Milton tinha mais ciúme dos filhos do que a Lenice. Mais. 3 homens. Muito mais. Isso 3 porque ele não homens. tem mulher. Você imagina? Né? Mas ele é um avô super, né? Chato. Ele é super ciumento. Eu sei, eu a vejo. A gente trocou a minha filha mais nova de sala por alguns problemas que aconteceram. Ele queria ir na escola questionar o porquê algumas crianças estavam fazendo o que fizeram de tão bravo que ele Porque ficou. às vezes, se você pensar bem, não deve ser fácil ser neta do Milton Neves. Não é. E filha do Fábio E da Neves Roberta. e da Roberta Piquanini. As crianças têm uma certa ilusão com a mídia. Sim. Né? Eles querem ser artistas, querem Sim. ser apresentadores. Sim. E de repente a Mabê tem tudo isso na mão dela. Sim. Então, Ela até canta. por inveja, por, sei lá, as crianças acabam agredindo de certa forma. Eu até acredito porque eu sou A muito Aninha sofreu crítica. um pouquinho isso também. Também. Tiravam sarro do pai dela, né? Porque Isso ele tinha me- jargão.
Então fica uma coisa Isso me meio conforta. complicada. Porque uma menina linda, uma menina inteligente, Mas isso me tem conforta. isso. Porque Até eu sofri, porque eu nunca fui casada. Assim, então eu já sofri um preconceito diferente. E tinham essas coisas. Eu sempre trabalhei em televisão e as pessoas que trabalhavam comigo sabiam quem era o pai da minha filha. Então tinha piadinha, tinha brincadeira. Hoje, até o seu sogro. O seu sogro me chamava de Ana Kaline, o sobrenome do pai da minha filha. Entendi. E eu ficava muito brava com ele. Claro. Porque eles brigaram uma certa Sim, época. quem não brigou Agora, com o Milton? quem não brigou com a Malone? Então você acaba ficando numa situação meio constrangedora. Sim. Então imagina para as meninas. Né? Para a Júlia deve ser mais fácil porque ela já tem 12 anos, né? 12 anos, 12, faz 13. É uma bebê pequenininha, é um bebê, então deve sofrer com isso. E ela é sensível, ela é boazinha, eu sou muito crítica, eu não passo a mão na cabeça das minhas filhas. As minhas filhas vivem com muita rédea, minhas filhas vivem com controle de tudo. Mamãe, é muito caro isso para comprar? Presente bacana é no aniversário e no Natal, entendeu? Assim, a vida é uma caixa de surpresas, né? A gente não sabe o dia de amanhã. E a gente tem que trabalhar sim, a gente tem que ganhar o nosso dinheiro sim, nós, mulheres. Claro. Eu tenho 2 filhas, você tem uma filha também, e a gente tem que ensinar isso para elas. Você tem que estudar, você tem que se formar, você tem que ter o seu dinheiro. O que eu não vejo muito com algumas pessoas próximas na escola, porque tem uma condição social E um pouco melhor. escolham, né, o que vocês querem fazer. Eu nunca impus nada. Aquilo que você falou, eu fico pensando, a Mabê canta. Mas é o que ela gosta. Ela gosta, ela então, tem de 7 repente, anos. você vai... Ela E pode ela tem ser o dom, uma né? grande cantora. Pena que eu não tenho nenhum vídeo dela cantando aqui, devia porque ter ia te ser pedido. muito legal. Porque ela é sensacional. Ela Eu é fiquei sensacional. impressionada a primeira vez Ela que é eu vi. sensacional. Aí Todo toda vez que mundo você fica. posta vídeo dela, eu vou Então, assistir. Todo mundo né? fica, todo mundo fica. Agora, vamos voltar um pouquinho. São 16 anos juntos. Quase 14 16 anos anos de namorando casado. e agora em maio de 2016 a gente faz 14 de casados, mas assim, a gente oficializou como a data que a gente colocou dentro da aliança de noivado, né, que a gente depois só trocou de mão, porque não teve dessa de dar um anelzinho pra mim, não. Nós dois colocamos uma aliança na mão direita. Noivos. Aí virou aquela polvorosa, porque ele segurava o microfone no link com a aliança e eu no estúdio. Aí foi quando saiu, nossa, eles ficaram noivos, né? Olha. E aí todo mundo falando, porque ela namora o Fábio por causa do pai, enfim. Que aí eu tive que aprender a fazer isso, né? Eu já estava na Record há 2 anos e pouco, mas... As pessoas já achavam que você estava, Hoje eu porque trabalho era isso melhor. a nora do Milton. Hoje eu trabalho isso melhor, mas eu... Nossa, mas ainda bem, né, complicado, Roberta? Porque passa o tempo. Chega uma hora É. que as pessoas já conhecem, né? O seu trabalho e a sua E o competência. interessante é que todas essas pessoas que sempre me disseram, ela casou com o Fábio porque ela é interesseira. Eu nunca fui casada com o Fábio. Eu morei junto com o Fábio até o ano passado, que com 13 anos morando juntos, nós assinamos uma união estável. Que é feita em cartório. Em cartório, né, com um regime de comunhão parcial de bens, como casamento, que já é automático. E tudo que vocês têm após a união dos lá dois. em 2002 é dos dois. Herança não dá direito a nada. Pronto. E nós só assinamos isso porque nós temos uma empresa juntos, que lá em Muzambinho, né, também. E na morte, na falta de um dos dois, o outro herda e tem que batalhar para provar que é cônjuge. Cônjuge, assim, que mora junto, que realmente é o pai, além de sócio, é o marido, né, Sim. o cônjuge. E aí é um trabalho na justiça, a empresa pode ficar parada nesse processo, porque a menor não vai poder... A gente tem que pensar em garantir, tudo. claro. Então vamos assinar por praticidade. Porque o que vale é a convivência. Então todas as pessoas, ela se casou. Não, sempre foi casada. Eu não tenho direito a nada. Sempre foi casada. Para vocês que queriam uma Entendeu? resposta, né? E saia, alguma saia justa que você lembra que você dá risada? Porque a gente, quando faz muito vivo, a gente comete algumas gafes. Eu já Você chorei tive? muito. Chorou? Então, eu comecei a falar do Gamberini e eu não acabei. Tem uma situação, eu não sei por que a Mônica estava brava aquele dia, estressada. E o Gamberini é um piadista, assim, no bom sentido, né? Ele é um querido. Eu chegava 3h30 da manhã. As na mulheres Record, de 4 TV horas. são meio estressadas, né? A gente tem a Lília, tem a Mônica. Então. Diz que a Ana Paula Ana Paula, eu já é trabalhei com a mais Ana Paula. Ana Paula é uma tranquila, querida. Ana né? Paula me ajudava a Mas cuidar da tem Júlia. umas... Porque eu fazia o jornal antes do dela e às vezes eu não tinha com quem deixar a Júlia, a minha filha mais velha. Eu levava pra TV
E como a Ana não tinha filhos e não teve, ela gosta demais de criança, ela ficava com a Júlia. E até hoje A Ana Paula é tranquila. até hoje a Guta, que é a eterna editora-chefe, assistente, enfim, trabalha com ela na produtora e tal, me encontra, quando ela me encontra, ela fala, e sua filha? Eu falo, agora são duas. Né? E a Ana Paula a mesma coisa, agora são duas, agora tenho duas. Né? Então eu não posso reclamar, mas a Ana sempre foi muito rígida, eu via com a equipe dela, eu não consegui trabalhar na equipe dela, porque eu trabalhava com a equipe do Carlos Nascimento, havia uma divisão, o Carlos Nascimento me queria com ele, e eu ia causar uma coisa muito ruim se realmente eu fosse para a equipe da Ana, enfim. Claro. Mas uma pessoa muito competente. E a Mônica, não sei o que aconteceu, que ela estava ali emburrada e o Gamberini dizendo, vai, chata, emburrada. E eu ficava de frente para eles. Nessa situação, o cenário era diferente do que a gente viu ali no Fala Brasil, que eu estava meio de lado, eu ficava de frente. Então a câmera estava aqui, como essa câmera tá, e os dois na minha frente com a câmera deles virada para lá, cada um. Putz, E ela estava com uma cara muito feia e ela ia chamar o esporte e ele fazendo gracinha, eu desandei a rir e eu ia ter que entrar no ar e eu entrei no ar assim, entendeu? E entrou o VT, eu não sabia o que eu fazia, ele começou a rir, eu comecei a rir e a gente tinha que segurar. Numa são outra coisas situação, de vivo, não o tem DTV jeito. não avisou que era um break, tipo Casas Bahia, que tinha que pagar 30 segundos, e chamou o break, o comercial, o intervalo, entrou e já ia voltar. E sempre ele fala, atenção, tá voltando no ponto, e ninguém falou nada, apareceu a gente. O Carlão, que servia café, era uma bancada com uma mesa aqui, os nossos amigos de casa não estão vendo, mas imagina, uma mesa, ainda bem que cobria os pés. O Carlão estava no meio da Mônica e do Gamberini com o Bully. E o DTV gritou assim, 2 segundos, tá voltando! O Carlão fez pluf e entrou embaixo também. Que ótimo. Eu de frente para eles, comecei a rir muito. O Gamberini fez... Cortaram pra Mônica pra ela chamar a cabeça, que seria aberta, como nós duas aqui. Ela chamaria na câmera aberta com os dois. Cortaram tudo errado pra cara dela pra ela chamar, porque ele também começou a rir. Não, e o cara lá embaixo caído com café. E o Carlão tinha, sei lá, uns 2 metros, um mulatão assim, gente boníssima. Enorme, não sei como ele coube ali embaixo. Entrou o VT, ele saiu se torcendo. E ela séria, porque ela não gostava disso, né? A gente fazia a maior zoeira no jornal. E ela séria, né? E chorar também. Chorei várias vezes, Ana. Chorei várias vezes. Eu sou muito emotiva. Ah, né? eu choro. Eu fiz alguns programas na Chorei. Assembleia, falando de criança, Não. doenças infantis, Quando, ainda bem idosos. que... Não, muito. Quando eu entrevistei a mãe da Isabela Nardoni... Nossa, não dá nem pra... Ainda bem que não foi ao vivo. Isso não foi ao vivo, foi gravado. E ela falava, eu com o microfone. E eu comecei a chorar. Eu baixei a cabeça e continuei segurando o microfone. E ela começou... Eu não sei, eu acho que ela estava dopada, não é? Imagina essa Não é situação. possível. Eu Não é acho que possível. muitas vezes, quando a gente vê esses casos muito trágicos, né? Eu acho que a ficha não cai para a pessoa de imediato. Porque são coisas, na minha opinião, inacreditáveis. Inacreditáveis. Como é que você pode, um pai, matar uma filha? Que nem o caso da Suzana, que você cobriu também, da Suzana eu fazia Richthofen. Matou Matou o o pai e a esporte. mãe, sabe? Aí você fica pensando o seguinte, a ficha em alguns momentos, até pra gente, não cai. Não cai. Esse dia foi interessante porque eu chegava bem cedo na redação e eu acompanhava a Claudete Troiano, fazia um programa mais cedo, antes do jornal. E o Oscar Ulisses apresentava o Record dos Esportes comigo. Queria. Adoro, beijo. Também, muito beijo. Olha, os homens de TV, todos que eu conheci. Todos. As mulheres mais Todos, mas os homens todos. Impressionante. E eu cheguei na redação, eu ajudava a editar algumas matérias e eu acompanhando no programa da Claudete, o pessoal entrando, os repórteres, e falando que, né, um casal morreu, e aí, quem e tal. No meio do Record dos Esportes, o Michel... Então, eles já estavam suspeitando da filha, do namorado, mas nada certo. O Michel Lohan estava nem aí pro jornalismo, no meio do Record, no meio não, 10 minutos, a gente tinha meia hora, Veio a 40, confirmação. ele falou no ponto assim, chama os cara da coisa. Mentira! Eu nunca mais esqueci dessa É o Michel, frase. né? Chama os caras da coisa. Tava num VT. O Oscar Ulisses olhou pra mim e fez assim, que coisa? Que Eu cara! falei, porque ele chegou, acordou tarde, enfim, foi direto fazer, e eu tava lá desde cedo. Eu fiz assim. Eu falei pro jornalismo, Michel, eu falei, bom, a gente vai interromper o esporte, porque a gente tem uma notícia pra dar, a gente tá com fulano, eu não me lembro, se era o Lúcio, não me lembro que o repórter tá lá no fórum, onde eles se entregaram. Eu me lembro da imagem, mas também não me lembro.
Enfim. Foi no fórum criminal. Chegaram os dois, foi. Né? Aqui, já era aqui na Barra Funda. Aí eu contei em 30 segundos o que estava acontecendo e chamei o repórter e aí... Chamou a coisa. Chamei a coisa. E depois o Michel falou, ainda bem que você sabia sobre isso, porque caiu o esporte, óbvio, um caso desse. Claro. E eu tive que ficar batendo bola, né? E depois, no SBT, como repórter, eu entrevistei a Suzane mais numa coletiva, enfim, com uma cara de maluca, Às de vezes louca. a gente tem que fazer umas coisas, né, que são contra a nossa... O avião da TAM. O avião da TAM estava na Record. O avião da TAM, eu estava no SBT. No dia seguinte, a matéria não era minha, eu fui fazer a imagem. Então, o fogo e tudo aquilo, eu não fiz. Não, o cheiro que cheiro ficou, né? de carne humana queimada. Aí eu fiz Mas mês foi da tragédia. o cheiro que mais marca. Não, eu nessas nunca mais vou situações, esquecer esse assim. cheiro e não tem nada Eu parecido. tive isso também. Foi que nem a chacina do Carandiru. Chacina não, entre aspas, né? O ocorrido no Carandiru. O cheiro. Cheiro é A gente não coisa esquece. característica. A gente não É esquece que eu tive nunca eu perdi mais. um pai com 4 anos de idade. As pessoas falam, você lembra do seu pai? Eu lembro do cheiro do cheiro. hospital. Olha que interessante. Porque meu pai ficou muito tempo no hospital. Meu pai ficava bem um dia, ficava uma semana no hospital. Então ficava aquele vai e vem e eu vivi dentro disso. Eu entro em hospital, eu lembro do meu pai. Isso já faz 44 anos. E é igual a sua memória. A memória para cheiro é muito complicada. Vou falar um pouquinho do teu blog. Mãe de do Bom meu blog. Gosto. Que bonitinho o nome. www.mãecombomgosto.com.br sem o Você fala do quê lá? Eu falo de tudo. Falo de beleza, falo de viagem e eu tenho assessoria, né? Porque, pelo amor de Deus, o pessoal fala de ginástica e não entende de ginástica, aí vai preso. Não pode. Você vai pegando pessoas Não técnicas pode. Eu para vários assuntos. Que tenho a bárbaro. Claudinha, que foi minha maquiadora no SBT e minha cabeleireira, que é uma querida, minha amiga. Então, ela fala de cabelo. Ela me fala o assunto e eu escrevo como jornalista, mas ela Sempre dizendo com uma como assessoria. você faz escova Tá. na sua casa. Ela tá ensinando. Entendi. Eu apenas escrevo. E você O não tem uma Eduardo- televisãozinha lá, não? Olha lá. Eu tenho... Ah, olha lá, que olha lá, ó. bonitinho. Ai, que bonitinho. Uma Aí, graça, Roberta. Silício, conheço os benefícios desse mineral que eu estava te falando do DHA. Esses suplementos que eu tomo, todos são receitados pela minha dermatologista, Patrícia Assunção. Então eu também não vou colocando de orelhada. Olha, o silício é bacana. Não. Silício é um antioxidante super potente, pode dar o Google e pesquisar. Nos Estados Unidos, se você for comprar, é como sílica, que tem dentro da roupa, quando a gente compra, que vem um negocinho pra secar, né? Aquele envelopinho, né? Então, é mais ou Olha menos lá, aquilo. agora sim, destravou. Olha lá. Ai, que bonitinho. É mais ou menos aquilo, mas como suplemento e voltado pra gente, né? Ela, mãe com bom gosto. Aí ela, é mãe designer, eu vou falar de designer, aí uma foto Que é a tua dessa. área, né? É uma foto Também? do museu lá em Washington, que a gente foi. Então é uma múmia, gente, de verdade, hein? Eu botei a foto, fiz em 3 partes, uma matéria sobre Washington, que é um lugar muito legal. Então são os lugares que aí a Mabê e a Jessie J, assim, a gente botou a foto da gente lá na Sensacional. Times Square, mas a Mabê mesmo não apareceu. Que a Mabê, que é minha filha mais nova, ela é tão comunicativa que ela conseguiu ficar amiga da Jessie J, que é uma cantora teen aí, e ela conseguiu entregar um anel pra Jessie J ali num show. E você usa sempre essa coisa, Eu minhas uso- filhas, né? Porque, exatamente por causa do O que eu nome, faço? né? As viagens, os lugares, eu uso os lugares que eu Upon a conheço, É. tá? Aquele Once Upon a Time é que a gente não sabe, assim, até eu não sabia disso direito. Eu usei muito pouco, né? Que na Disney você tem uma assistência assim, porque quando você vai com um bebê, até para esquentar mamadeira, berço, é só você conversar com o staff que você acha em todos os parques. Isso. Então, eu coloco os lugares onde eu já fui, aí eu vou fazendo Legal. tópicos menores. Então, eu tenho o Du Saqueiro, que foi maquiador da Ellie, um cara top, para falar de maquiagem. O designer, eu fiz um curso rápido de design de interiores, então eu posso consultar, né, o que eu faço. Então eu dou várias dicas, você quer fazer o quarto, a sala, o consultório. A aventura, a viagem e o movimento, que são dicas de... Você tem um bumbum durinho, que as pessoas falam, você tem 2 filhos, você passou dos 35, como é que você é magra, como é que sua pele é bonita e tal. Então eu coloco lá os treinos que eu faço, que vem do Kleber III, que é o meu professor, entendeu? Ele que explica e eu apenas escrevo, entendeu? O que ele fala. Então, assim, tem um feedback bacana, é legal, mas eu não sou eu não sou mulher da internet, eu sou mulher da televisão, né? Então, no começo foi bem difícil. E aí, volta quando? Quando teremos Pois Roberta é. Pecorini?
De Ai, volta às telinhas. Por favor, se alguém estiver precisando de uma jornalista, publicitária, Muito radialista, boa. fala de designer também. Fala de tudo. Tô Fala aqui. de esporte, fala Quero de voltar. comportamento. Eu já fiz esporte, já fiz entretenimento, já fiz programa de variedades, o Olha Você. Ai, Já te mandaram um fiz. beijo, Cláudia Ramos. Ai, era a minha repórter lá, linda, querida, competente. Trabalhou pra comigo na caramba. Gazeta, Um Claudinha. beijo, Mandou Claudinha, um beijo. maravilhosa. O Eloy te ama. Ele fez comigo, Ah, Olha Você, amo o gato, Eloy também. Eloy, gato. Que tá fora do vídeo, é um excelente Não, e apresentador. lindo, tanto que ele é lindo, excelente, E doce, carismático, gostoso, e tudo de bom, né? A gente tem uns A gente amigos... precisa voltar, a gente precisa voltar. Vamos, quem sabe, Todos né? nós, junto Quem com você sabe, também, quem tem uma sabe, televisão né? aberta. Quem sabe, né? Vamos Não é? pensar nisso. Verdade. Pô, obrigada, adorei. Eu que te agradeço. Manda um beijão pra Lenice. Eu mando, Lenice, um ela vai beijo ficar feliz, enorme, ela vai ficar querida. feliz. Ela tava muito Amo, feliz que eu viria até aqui. Amo a Lenice de paixão, você sabe que... Que é a minha sogra, gente. É a sogra dela. Eu gosto mais da Lenice do que do meu. Eu não tenho mãe mais, mas eu falo que eu tenho mãe duas vezes, que é a minha sogra. É, mas ela é uma querida, um beijo pras meninas, pro Obrigada, Fabinho, muito saudade. A obrigada. Bel também mandou um beijo pra você. Ai, também amo, estudou com o Fábio. Olha que E legal. vamos torcer pra você voltar. Ai, vamos. Me ajuda a fazer aí uma corrente de oração. Então a gente Obrigada, vai ficando por viu? aqui, Muito não obrigada. percam, né? A semana que vem eu tô de volta. E na semana que vem nós vamos falar de um assunto que interessa a todas as mulheres. Cirurgia plástica. Uau, Eu legal. vou receber um médico, que ele é do Equador. E tem algumas novas técnicas aí que acho que as mulheres vão ficar bem interessadas. Então, a gente vai falar sobre isso na semana que vem. Eu espero por você. Um beijo. E agora eu vou almoçar lá no Cereja Flor do Manguaça. Manguaça, eu tô indo pra aí. Beijo. Até mais.